Eu sou o Aldonis Nino, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ. Também me formei em História da Arte pela Escola de Belas Artes. E eu estou apresentando aqui na Bienal um trabalho chamado Cronos e o Labirinto, que foi um trabalho desenvolvido em 2020 e que, em certa medida, dialoga muito com a pesquisa que eu venho realizando. Além da formação em História da Arte, também tenho uma formação em Filosofia e fiz um mestrado em História Política, também na Fundação Getúlio Vargas. E muito desse trabalho, vem dessa pesquisa que eu já venho desenvolvendo há alguns anos e que é relacionada à história da arte, filosofia, teoria da arte, mas me interessa muito mais como esses campos, eles são atravessados por questões sociais e econômicas. Então, eu comecei essa pesquisa, que talvez tenha desembocado um pouco aqui, há um tempo, lá atrás, que eu fazia muitos trabalhos onde tinha a presença de pregos e de pregos enferrujados. Então, eu comecei a me interessar, por essa matéria, pelo óxido de ferro, como esse processo que se dá no tempo, Então, por mais que tivesse ali a figura do prego, que por si só, para mim, já trazia vários elementos e que também, dialogavam com essa ideia de prego, pregador. E eu fui criado, cresci em uma família neopentecostal, e essa figura do pregador para mim sempre foi muito presente, assim. Então, fazer essa associação do pregador também, como essa pessoa que fica literalmente quase martelando ali ideias na sua cabeça. Então são essas ideias, que são apresentadas incessantemente. E em que medida, eu conseguia também aproximar isso com o campo da historiografia da arte, que é uma matéria que a gente estuda, e que desde o início, eu lembro dos primeiros períodos, uma professora falando que a historiografia era exatamente aquela matéria mais específica, do curso de História da Arte, porque ela se volta exatamente para os modos de como a história é construída. Então, eu venho de uma família de periferia de São Paulo, e a primeira vez que eu entrei no museu eu tinha 23 anos. Então, quando eu estava no curso, de História da Arte, eu me perguntava exatamente, porque ainda assim, eu fui uma pessoa que tive uma aproximação, tão tardia com esses espaços de arte, e ao mesmo tempo, não era uma questão só minha, mas eu podia perceber que era uma questão minha, dos meus amigos, dos meus familiares. E quando eu olhava para a historiografia, eu via exatamente assim, se abordava muitas histórias, se abordava muitas problemáticas, mas essas questões de cunho, social e político, geralmente elas não estavam presentes ali, pelo menos da maneira, que eu esperava, que talvez desse conta, de algumas demandas. Então, eu parto, nesse trabalho Cronos e o Labirinto. Então, eu penso Cronos como essa ideia de tempo e Labirinto como essa construção onde você não sabe exatamente ali onde você está, você não tem um acesso tão claro ao começo, ao final. Então, em que medida, essas temporalidades, elas também ficam meio difusas, assim. Então, onde na história da arte eu poderia partir dessa historiografia linear, dessa coisa clara, com começo e com fim, e exatamente se perder um pouco nela e fazer desses percursos, um dos motes para minha pesquisa. Então, as imagens, que eu trago muitas vezes, no recorte e colagem, vem do livro História da Arte do Gombrich, que é um livro que, para quem estuda História da Arte, é muito presente nos primeiros semestres, mas que exatamente é muito visível a não inserção, de questões e de problemáticas que talvez tivesse alguma aproximação com o mundo que a gente vive hoje, pelo menos da maneira que eu esperaria, estar presente na historiografia. Então, desde o meu trabalho de conclusão de curso até o doutorado, eu venho trabalhando, com essa questão da historiografia, porque ela talvez seja um ponto que necessite ser tensionado mais, ou talvez ser investigado de outras maneiras. Então, o meu trabalho artístico, o meu trabalho curatorial e o meu trabalho de investigação acadêmica, eles vão confluindo, e vão dando um pouco nesse trabalho que eu estou apresentando. Então, ao mesmo tempo que eu apresento, nessa instalação, essas telas menores, onde eu estou trabalhando ali um pouco com colagem, trago esse elemento do prego, também eu trago um pouco mais, nessas pinturas maiores,
trabalhos, um pouco também dessa investigação, né, da historiografia, e pensando um pouco das histórias que estão, né, por trás dessas imagens e de que maneira essas histórias vêm ou não vêm para o primeiro plano, né? Então é um pouco também quase dessa ideia de colagem, mas dessa colagem onde eu parto para a criação dessas imagens, onde elas estão ali associadas a essas estratégias, né, a esses encaminhamentos e a essa destinação que se dá para esse material que é produzido. Então, acho que esse tema, né, que é da Bienal da EBA desse ano, mutações, eu acho que dialoga muito com o que eu venho, né, pesquisando, com o que eu venho propondo, que é exatamente como essas mutações se dão, né, tanto no passado quanto no presente, de como eles confluem para direcionar a gente para um outro futuro. Então, para mim, a historiografia é um campo em constante mutação e cabe a nós, né, seja na nossa pesquisa acadêmica, plástica ou curatorial, trazer a evidência, né, dessas mutações que estão acontecendo e se perguntar como que elas estão acontecendo. Então, esse trabalho que eu estou apresentando, ele é praticamente, né, mais uma vertente ou mais uma porta de entrada, e que eu penso que é uma maneira possível da gente pensar a produção artística hoje, e no meu caso, né, colocar dentro dessa produção artística também esses interesses e desdobramentos também de uma pesquisa que parte da historiografia, né, que não se contém ali, mas talvez dali seja o gancho e dali seja a maneira que ela vem para o meu presente, pelo menos, né, e aí eu vou me voltando para essas questões e tentando desdobrar do maior modo de maneiras possíveis, assim, né? Do número maior de maneiras possíveis. E então convido todos a ver, né, esse trabalho e também pensar de como essas maneiras de compartilhamento das pesquisas elas podem ser trabalhadas, né? Então, que nesse caso não é simplesmente dentro da historiografia e dessas mutações eu ir ali escrever um artigo, ou eu ir ali fazer um projeto curatorial, ou ir ali fazer uma pesquisa plástica, né? Pelo menos para mim, eu acho que tudo são partes que confluem e o que importa são o compartilhamento desses resultados, né? Dessas pesquisas. Então, eu convido todos a tentarem mergulhar um pouco também nessas micronarrativas que estão confluindo ali nesse conjunto de trabalhos apresentados. Muito obrigado.